Abaixa. No som. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma noite de feriados, né? Alguns viajaram, estão retornando agora da viagem. Mas que possam estar tranquilos, terem descansado um pouquinho esses dias. Então vamos aproveitar, vamos respirar um pouquinho para poder acalmar os nossos ânimos, acalmar o coração, o cérebro. Então vamos assim, aspirando profundamente e soltando bem lentamente pela boca. Vamos lá? Mais uma vez. E assim já mais calmos, já mais equilibrados. Vamos agradecer a presença de Jesus, como Ele sempre nos disse, onde um ou mais estiver, lá eu estarei. Então com certeza Ele está aqui com a gente. Então vamos assim elevando os nossos pensamentos, agradecendo pela semana que tivemos, por tantas graças, tantas bênçãos que recebemos, que muitas vezes nem notamos. Agradecendo também pelas dificuldades encontradas, aquele trânsito louco que pegamos nesse final de semana, nesses feriados, porque esses problemas vai nos auxiliar em nossa evolução moral e espiritual. Vai nos auxiliar a trazer um pouco mais de calma, um pouco mais de atenção. Vamos agradecendo ao nosso mentor, esse Espírito maravilhoso está sempre ao nosso lado, sempre nos intuindo, sempre buscando o melhor para nós. Como eu sempre digo, vamos parar alguns segundinhos e vamos ouvi-lo. Ele vai indicar o melhor caminho que possamos ter. Ele só quer o nosso bem. E nessa jornada encontramos o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. André Luiz, esses veneráveis mestres que nos ensinam a agir com humildade, mesmo nos momentos mais tempestuosos. Procuremos sempre agir com humildade. E nesse caminhar, chegamos até a nossa mãezinha Maria de Nazaré. Essa mãe amada, essa mãe querida, essa mãe que nos acalenta, nos põe no colo, essa mãe que vem nos ensinar a amar e perdoar incondicionalmente. E todas as vezes que perdoamos, que pedimos perdão e que nos perdoamos, abrimos espaço em nosso coração para o amor. Esse amor de mãe, esse amor incondicional. Nos juntamos a ela também para chegar ao Mestre. Esse Mestre Jesus, esse amigo, irmão, que há muitos e muitos anos veio nos ensinar a fazer ao outro aquilo que gostaríamos de fazer, que fosse feito a nós. Que trouxe como seu principal mandamento amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Esse irmão que foi só amor. Esse irmão que nos ensinou como agirmos. Que possamos seguir seus caminhos, o caminho do amor. Nos juntamos a Ele também agora para chegar até o Pai. Esse Pai da vida, esse Pai misericordioso. Esse Pai que nos possibilita acordar a cada dia e fazer um novo e melhor anoitecer. Esse Pai que nos dá a possibilidade da reencarnação. E em cada reencarnação evoluirmos moralmente e espiritualmente. Diante desse Pai misericordioso, desse Pai da vida, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema de hoje é orai e vigiai. Tem uma passagem que ele diz assim: perfume nas mãos. Uma jovem procurou um orientador espiritual dizendo que estava sofrendo muito com mágoas e ressentimentos. Ela dizia: eu oro todos os dias, mas continuo sentindo raiva de algumas pessoas. O orientador então lhe pediu que pegasse um frasco de perfume e derramasse algumas gotas em suas mãos. Depois perguntou: o que ficou em você? E ela respondeu: o perfume. Então, assim são os sentimentos que cultivamos. Mesmo quando direcionamos aos outros, eles permanecem primeiro em nós. Quando guardamos raiva, ressentimento e irritação, somos os primeiros a sentir esse perfume. E o contrário também. Quando levamos a fé, a gratidão, também somos o primeiro a sentir. Então veja, ele traz muito falando de julgamento. Muitas vezes nós julgamos e não olhamos o que estamos fazendo. Vamos julgando, vamos fazendo, vamos falando, mas está sempre em nós, ação e reação. Tudo que nós colocamos, que nós fazemos, reflete e vem para nós. E é nesse ponto que a gente vem falar em orai e vigiai. Então orar não é apenas palavras. Não é a gente vir aqui e rezar um Pai Nosso. Ah, que bom, rezamos um Pai Nosso, está tudo ótimo, acabou, perfeito, vamos para casa, vamos descansar. Eu sempre gosto de falar da minha filha, que a minha filha me ensina muito, ela tem 5 aninhos. E ela, todos os dias a gente costuma almoçar, às vezes jantar a gente não consegue por causa de horários, mas almoçar nós sempre estamos almoçando juntos. E ela sempre fala: papai, eu vou fazer oração. Primeiro ela fazia assim: querido Papai do céu, obrigado por esse alimento que Jesus nos dá, amém. Ia comer. Ela foi aprendendo, foi melhorando, hoje ela já fala: querido Papai do céu, obrigado por esse alimento que nos concede, que ele possa ser estendido para tanta gente que passa fome, os animais que estão na rua. Então veja, a oração muda, não é uma coisa que está sendo ali, não é uma palavra só que se fala. A gente tem que ter algo mais, elevar os pensamentos. Então, elevar o pensamento, buscar sintonia com o bem, sintonia com Deus e com os bons espíritos. A oração, ela fortalece, ela acalma, ela ilumina os nossos caminhos. E Kardec sempre nos diz que a prece faz com que a gente se conecte com o plano espiritual, com o plano superior. Hoje, a medicina já diz que quando o paciente ora, quando ele recebe orações, ele melhora significativamente. Ele tem algo assim que melhora muito. Isso, eles constatam isso quando fazem ressonâncias magnéticas, tomografias, eles veem a melhora que tem na oração. Uma certa mulher, uma vez, ela começou a falar: puxa vida, eu oro todos os dias aquela oração igualzinha, sem nenhuma vírgula, todos os dias eu vou lá e não me canso, vou orando. Aí um certo dia ela chegou extremamente cansada, muito tarde, trabalhou o dia inteiro, e ela virou e falou assim: Deus, não sei nem o que pedir e o que dizer para o Senhor, eu estou tão cansada, mas o Senhor sabe o que eu preciso, né? Muito obrigado. Ela falou que ela recebeu uma carga de energia tão grande naquele dia. Foi algo assim que ela diz que resplandeceu. Então veja, oração não tem uma coisa corriqueira, não tem uma coisa correta, certa, como falar, como fazer. Ele está lá ouvindo o que a gente tem para dizer. Pode dizer, pode pedir. Isso é cada um vai ter a sua forma de orar. Parar no teu quarto em silêncio,
ouvindo uma música de fundo, fazendo uma oração. Cada um tem uma forma de agir, uma forma de fazer. Então isso é muito legal, porque nada é igual. Não precisamos ser aquela regra que tem que ser paulatinamente a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Kardec nos ensina que nós não precisamos levar dessa forma. Nós precisamos sim buscar elevar os nossos pensamentos, buscar o bem, orar para Deus, em sintonia. Não adianta também só falar e não ter sintonia. Então vamos levar isso numa sintonia diferenciada. Então a oração, ela não vai me mudar completamente, mas ela vai mudar o meu interior, ela vai me auxiliar, ela vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor. Então a oração, ela acalma, ela fortalece, ela traz clareza. Nas grandes dificuldades, nos grandes problemas, nos dilemas que a gente passa na vida toda, quando a gente não ora, a gente sente uma depressão, sente uma dor. E quando a gente ora nesses momentos, parece que a coisa clareia. Parece que nos traz mais equilíbrio. Parece que nos elevar a Deus faz com que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade. Mesmo passando pelos momentos difíceis. Ele passa mais suave. Vai diminuir os problemas? Talvez não. Mas vai passar mais suave. A gente vai conseguir conduzir de forma melhor. Então a oração é como se tivéssemos uma luz dentro de nós. Quando oramos, nós irradiamos essa luz. Então uma radiação que sai, e sai para todos os lados. Acredito que a grande maioria aqui, ou todos, fazem o Evangelho no lar. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós conseguimos irradiar na nossa casa toda. Até os animais, no começo, quando a gente começa a fazer o Evangelho, os animais latem, pulam, gritam, depois eles começam a se acalmar. Uma outra oportunidade que você vai, estão lá tranquilos e você vai continuando fazendo o Evangelho. O seu lar começa a irradiar mais luz. Então isso é importante, a oração. Então, além de orar, quando a gente fala em orar, elevar os pensamentos, a gente fala também em vigiar. Porque não adianta também eu orar a Deus, pedir, eu preciso disso, eu quero aquilo, Deus, vamos fazer assim, assado, e não vigiar os meus pensamentos, não vigiar as minhas ações, as minhas atitudes. O que adianta, pai do papai, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter uma condição diferente, eu quero ajudar e não fazer nada, não vai resolver nada. Nós temos que vigiar o que estamos fazendo, vigiar o que estamos pedindo, vigiar os nossos pensamentos. Então vigiar, por sua vez, é observar os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. É estar atento às nossas tendências, evitando cair em comportamento negativo, como orgulho, egoísmo, raiva, inveja, julgamentos. Isso nós temos que parar e pensar, isso nós temos que vigiar. Vigiar as nossas atitudes, vigiar os nossos pensamentos. Eu acredito que todos aqui, que já têm um pouco mais de vivência no espiritismo, né? A gente consegue sim entender isso. A gente consegue sentir quando temos uma atitude ruim. A gente para. Se a gente parar, puxa vida, não fui legal pensando daquela forma, aquela pessoa. Vamos emanar um pouquinho de luz para ele, pedir desculpas, mesmo que eu não esteja pessoalmente, esteja à distância, mas vamos tentar levar um pouquinho de luz para ele, vamos levar um pensamento melhor e vamos mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar nos nossos lares, vamos mudar a forma de agir, vamos vigiar um pouco mais o que fazemos, as nossas atitudes, os nossos rompances às vezes, no trabalho, quando muitas vezes acontecem, vamos ter calma, vamos procurar entender um pouquinho mais. Então o Espiritismo ele nos ensina que somos responsáveis pelo que pensamos e fazemos. Por isso, vigiar é essencial. É cuidar da mente para que ela não se torne campo fértil para influências espirituais inferiores. Então veja, quando nós estamos com pensamentos tão negativos, a gente atrai o quê? Afins. Então espiritualidades que estão também afins.
elas vêm atrás de nós, nós atraímos isso. E quando nossos pensamentos estão bons, estão melhores, com luz, a gente também atrai espiritualidades com luz, espiritualidades melhores. Então isso é importante a gente vigiar. Então se a oração, ela nos converte ao alto, o vigiar nos traz para nós, para o eu. Então ele faz com que a gente possa pensar melhor. Então não adianta pedir paz e alimentar uma guerra interior. Nós não vamos conseguir ter paz nunca, se nós não mudarmos o nosso eu, se nós não mudarmos o nosso interior. Aí tem uma história que eu vou trazer para vocês também, que é o copo de água. Havia um homem que procurava ajuda espiritual porque dizia que sua vida estava cheia de conflitos. Ele afirmava: eu oro todos os dias, mas nada muda. Um orientador espiritual, então, lhe deu um copo cheio de água e disse: segure esse copo o dia inteiro sem derrubar nenhuma gota. O homem achou aquilo meio estranho, olhou, mas aceitou. E passou o dia inteiro extremamente atento. Não podia se distrair, não podia se irritar, não podia agir impulsivamente. Ao final do dia, voltou cansado, mas orgulhoso, e chegou e disse: consegui não derramar. O orientador perguntou: quantas vezes você brigou hoje? Nenhuma. Quantas vezes você se irritou hoje? Nenhuma. Quantas vezes pensou mal de alguém? Aí ele refletiu, parou, também nenhuma. Então o orientador concluiu: hoje você não mudou o mundo, mas mudou a si mesmo, porque estava vigiando. Agora imagina se você viver todos os dias assim, com a mesma atenção que teve com o copo, mas cuidando dos seus pensamentos. Então nós até oramos, mas muitas vezes não conseguimos segurar o copo cheio, porque nós não conseguimos vigiar. Nós oramos, pedimos e fazemos, mas o que está inerte na gente ainda, o orgulho, o egoísmo, muitas vezes não deixa a gente segurar o copo. A gente não consegue permanecer com o copo cheio. Então muitas vezes explodimos, temos reações adversas, que dependem muito de nós. Então orar e vigiar não depende de ninguém, só de nós, de cada um de nós. Então orar nos conecta com o alto e vigiar nos mantém no caminho da nossa oração. Vigiar que vai nos auxiliar a conduzir o caminho. Então, sem vigilância, perdemos o que conquistamos na oração. A pedimos, recebemos, mas não conseguimos vigiar para poder tocar aquilo que recebemos, para caminhar daquela forma. E isso acaba acontecendo desse jeito. Então, pequenas atitudes como vigiar reações. Então, veja, como eu disse, quer seja em casa, no trabalho, no trânsito, onde você estiver, começa a vigiar suas reações. Orar nos momentos difíceis. Pare, ore, peça. Agradecer nos momentos fáceis. Gratidão, gente, faz tão bem. Gratidão nos traz algo tão bom. Vocês não fazem ideia. Ah, mas eu estou em dificuldade, eu estou com um problema. Agradeça. Ele vai te ajudar, vai fazer com que você evolua moralmente, espiritualmente. Substituir pensamentos negativos por positivos. Então a transformação não acontece da noite para o dia. Nós não vamos sair daqui todos hoje, nossa, hoje eu vou vigiar, eu vou orar, vou fazer tudo corretamente. Não, é um processo. Vamos lá, vamos segurar o copo um pouquinho hoje, amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouco, e daqui a pouco a gente consegue segurar o copo o dia todo. Daqui a pouco a gente consegue controlar os nossos impulsos, consegue controlar os nossos pensamentos. Isso que é importante a gente conduzir. Orar e vigiar, buscar sempre o caminho, porque um leva ao outro, um conduz ao outro. É essa condição que a gente tem que ter. Vamos procurar essa semana aí tentar, além de orar com fé, buscar também vigiar um pouquinho o que estamos pensando.
trazendo um pouquinho para nós essa vigilância. Agora eu vou colocar para vocês uma oração, uma prece, que eu gosto muito, mas ainda não consegui decorá-la. O Fernando vai pôr para a gente. É a prece de Cáritas, tá? Quer começar de novo? E assim, envolvidos pelo Evangelho de hoje,
amparados pela prece de Cáritas. Vamos fazendo as nossas vibrações. Vibrações essas de paz, de amor, harmonia, equilíbrio, saúde, serenidade. Vamos vibrando por essa casa bendita que nos atende, pedindo sempre que possamos estar presentes, carregados de amor e de luz. Vamos vibrando pelo nosso bairro, pela nossa cidade de Itatiba, pelo nosso estado de São Paulo, pelo nosso Brasil, pedindo sempre que os nossos governantes façam cada vez mais para os mais necessitados e vibrando em busca da paz mundial, que esses países em conflito possam entender que não é assim, que possam orar, que possam vigiar, que possam mudar os caminhos dessa guerra. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram enfermos, quer seja num leito de hospital ou em suas residências, vibrando também pelos cuidadores desses, que possam auxiliar para que essa cura aconteça o mais breve possível. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram nos asilos, que possam receber amor e luz, uma palavra, um amigo, uma oração. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, que possam encontrar lares de amor e de luz, que possam receber muita paz, que tenham a fé. Vamos vibrando por todos aqueles que não têm um prato de comida para se alimentar, uma roupa para vestir, muito menos um teto sobre suas cabeças, que possam encontrar pessoas caridosas que desejam comer, de vestir e, se possível, abrigá-los. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram encarcerados, para que quando saírem desse cárcere saiam pessoas melhores, e vibrando pelos familiares que ainda muitos preconceitos sofrem. Agora vamos imaginando os nossos lares, e quem quer que possa lá estar, parentes, amigos, animais, e vamos levando uma vibração com muita luz, com muito amor. E agora vamos trazendo uma vibração para cada um de nós. Que essa luz está encadeada em cada um. Que essa vibração possa se expandir e se estender. E vamos deixar uma vibração para o plano espiritual, para que ele possa levar para quem quer que esteja necessitando. E que possamos na próxima semana estarmos aqui, carregados de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos.